Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, que não pôde fazer o pré nem o pós-jogo, mas muito bem substituído pelo Carlão, que enfrentou vento, chuva e de dentro de seu carro fez o pós-jogo analisando a terrível derrota pelo futebol, né? Terrível pelo futebol, não pelo resultado, mas enfim, muito ruim o futebol apresentado pelo Santos ante o Red Bull Bragantino. Mas já seguimos com outros vídeos, com outros temas, falando sobre o Santos Futebol Clube, até porque teremos uma semana um pouquinho mais curta. O Santista que estava acostumado aí a jogar domingo, depois outro domingo. No próximo fim de semana, jogaremos no sábado. Estava programado o jogo do Santos para domingo às 4 da tarde. Foi adiantado para o sábado às 18 horas do horário de Brasília. Um jogo interessante. É um horário interessante. Eu acho triste, assim, porque eu sei que tem muita gente que se programa. Eu, por exemplo, poderia ter me programado para. Que domingo é pior, na verdade, sábado é melhor para mim. Mas, para as pessoas que não são exatamente de Santos, deve ter uma programação. E sábado, 18 horas, eventualmente já tem algum outro evento, enfim. Mas o fato é que o jogo do Santos, que seria 4 da tarde, junto com todos os outros jogos, foi adiantado para o sábado, às 18 horas. Acho válido, não sei. Uma coisa que acho interessante nessa mudança é que o Santos vai ter mais tempo de descanso para o jogo contra a Portuguesa. E isso é uma coisa que acaba sendo válida, né, no modo geral. O Santos já está classificado, então acabou mudando porque tanto o Santos quanto o Palmeiras podem ser o primeiro lugar do grupo, foram colocados no mesmo horário e jogam contra times que não têm mais o que almejar nesta última rodada. Mas são apenas digressões aqui sobre essa mudança de data. Eu acho que só porque eu acho ruim para pessoas que tinham já se programado, já se comprometido, já comprado ingresso. Mas o fato é que o Santos joga no sábado, terá um dia mais de descanso do que a Lusa para este mata-mata. Mas o assunto principal deste vídeo é o anúncio surpreendente que o Santos fez para falar de sua nova contratação. Um jogador do Mirassol, um lateral direito, Rodrigo Ferreira, é um novo jogador do Santos Futebol Clube, e é sobre isso que iremos falar agora. Antes, eu peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga o que você achou da chegada, da contratação do novo jogador do Peixe, Rodrigo Ferreira, lateral direito. Então eu estou aqui com alguns dos times que ele passou desde 2015, que é quando o site ogol.com.br nos fornece as informações. Bom, ele está com 28 anos, 2015 são 9 anos atrás, então desde quando tinha 19 deve ser quando ele se profissionalizou, então até faz sentido. Jogou aí pelo Taboão da Serra em 2015, pelo Batatais em 2016, pelo Mojimirim em 2017, pelo Cuiabá em 2018. E aí é um detalhe interessante, o Cuiabá, segundo pelo menos o Ogol, ainda não estava assim, né, disputando esses campeonatos, ou devia estar na Série C talvez, mas disputou a Copa do Brasil, segundo o Ogol, um jogo, e a Copa Verde 2 jogos. Talvez a Série C não apareça aqui no site Ogol. Depois foi para o Guarani de Santa Catarina, e aí jogou no Ituano em 2018, mas o Ituano não estava na Série B também neste ano. Depois foi para o Marcílio Dias, o poderoso Marcílio Dias de Santa Catarina, até jogar no Brasil de Pelotas, o GE Brasil, o Brasil de Pelotas, o famoso Chavante. E aí sim, jogou uma Série B, o Chavante, né, o Brasil de Pelotas jogou a Série B em 2020, ele estava lá, participou de 30 partidas pela Série B do Chavante. E depois se transferiu para o Botafogo de Ribeirão Preto, que também jogou a Série B nesse período. Então ele jogou a Série B inteira do Botafogo de Ribeirão Preto de 2021, que foi rebaixado. Então eu não sei se é exatamente um bom prognóstico aí, mas em 2021 o
Botafogo de Ribeirão Preto ficou em 19º, conquistou 34 pontos em 38 jogos, foi o penúltimo colocado, 19º, à frente apenas do Oeste, e se juntou a Figueirense e Paraná Clube entre os rebaixados para a Série C de 2021. Então, ele estava lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, bom, ele jogou em 2021, né? Então, talvez ele tenha jogado a Série C de 2021, então. Mas, de qualquer forma, ele foi recontratado, mas enfim, contratado pelo Mirassol em 2022 e emprestado para o Grêmio, aonde ele jogou algumas partidas pela Série B também, só que no Grêmio, aí um time maior, e ele subiu. Então, jogou 23 jogos, com 11 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, marcando um total de 0 gols. Mas tudo bem, porque ele subiu, então beleza. Tava na derrota do Grêmio pro Cruzeiro, tava nos empates contra o CSA e Ituano, empate com o Bahia, empate com o Brusque, enfim, teve lá seus tropeços, mas o Grêmio acabou subindo esse ano e o Rodrigo Ferreira estava lá. Todavia, contudo, entretanto, mesmo subindo com o Grêmio, ele não se manteve no time gaúcho na Série A. Então, ele estava por empréstimo do Mirassol. Jogou aí algumas partidas. Vou até dar uma olhada assim. Jogou algumas partidas, inclusive o jogo inteiro. Não todas. E, inclusive, nas últimas partidas ele jogava um tempo, às vezes menos, às vezes mais. Na penúltima rodada jogou um tempo só, 45 minutos contra Tombense, no empate contra Tombense. E retornou ao Mirassol. Na verdade, ele estava emprestado pelo Mirassol para o Grêmio, se contundiu, então o Grêmio já não ia renovar o empréstimo, mas teve que renovar por causa da lesão. Quando ele se recuperou, voltou para o Mirassol, aonde disputou esse Campeonato Paulista, em que o Mirassol não se classificou, já para o mata-mata. E ele jogou contra o Santos, e inclusive não foi bem e foi expulso. Então, tô aqui com a ficha desse jogo do Santos. Ele fez uma falta aos 12 minutos, tomou amarelo. E aí, 4 minutos depois, ele fez outra falta, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Contra o Santos, aquele jogo em que o Santos começa ganhando, toma um empate, depois marca um gol no finalzinho e toma um gol mais no finalzinho ainda, o outro empate, 2-2. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, mas vai contratar um lateral que foi mal contra o Santos, né? Isso não é um Marcelo Teixeira que eu conheço, que contrata, sei lá, nossa, eu vou fazer uma referência aqui que só os mais antigos e talvez mais fanáticos lembrem, mas eu estava em Curitiba quando o Santos jogou contra o Coxa, aquele Santos do começo do Campeonato Brasileiro de 2002, em que o time de Diego, Robinho, Alex, Paulo Almeida, Maurinho, então, tava moendo o Coxa, fez 2-0 super rápido, tomou uma virada para 4-2 e foi o único jogo decente que um lateral direito chamado Reginaldo Araújo fez na vida inteira dele, e o Santos foi lá e contratou. Então o Santos tinha isso, né, de contratar quem marcava gol nele. O Rob Gol marcou gol no Santos antes de ser contratado. Bom, o William Bigode, eu tenho quase certeza que o Marcelo Teixeira pensou que nem eu, assim, vou contratar esse cara para nunca mais fazer gol no Santos. Keirson marcou um monte de gol no Santos, aí depois foi pro Palmeiras, marcou gol no Santos também, depois foi contratado pelo Santos, vocês não devem lembrar, mas o Keirson jogou no Santos. Enfim, Marcelo Teixeira tem essas piras, né, Teve um jogador que jogou no Paraná Clube, ruim, chamado Galvão, marcou um gol no Santos também, o Santos foi lá e contratou, nunca fez nada. Mas eu fiquei pensando, mas o Rodrigo Ferreira não jogou bem contra o Santos. Mas no jogo do Mirassol contra o Palmeiras, em que o Mirassol sai ganhando com o gol de Rodrigo Ferreira. Então eu acho que foi aí que eles falaram assim, marcou o gol nos caras, vou trazer pro Santos, quem sabe ele vai lá e marca. Eu acho que foi o mesmo pensamento que trouxe a barca da Água Santa lá pro Santos no ano passado. De qualquer maneira, o fato é que o Rodrigo Ferreira é um lateral direito que tem aí esse histórico de jogar Série B, Série C, subiu com o Grêmio, então é interessante que ele subiu com um time grande,
mas não é assim um grande destaque, não é aquele jogador que demonstra muito ser muito promissor, até porque ele tem 28 anos já, acho que vai fazer 29, então já deve ter quase 29 anos, porque ele tinha 28 no Grêmio. Então acho que vem para compor elenco. Vamos ver se ele é pelo menos melhor que o Gabriel Inocêncio, que é quem estava no ano passado. Acho que a grande questão que vem assomando a mente do torcedor santista é: por que trazer mais um lateral direito? O que está acontecendo? Qual é a situação dos laterais do Santos? O Santos que tem aí, bom, o Aderlan e o Rainer, que meio que deixaram o torcedor santista tranquilo nesse Campeonato Paulista, assim, a lateral direita está resolvida. E tinha o JP Sherman também, que era uma opção para o futuro. Só que a lateral esquerda, que tinha várias opções, acabaram se esvaindo. Né? O Kevson se machucou, o Dodô estava afastado, o Jorge estava lesionado, o Souza, que era da base, se machucou também, o Felipe Jonathan tá voltando de lesão. Então, se você pegar os 5 laterais esquerdos que eu acabei de mencionar, juntando todos, acaba não dando um. E o Rainer acabou sendo deslocado para a lateral esquerda e fazendo um trabalho bastante digno, para não dizer bom, que eu acho que até caberia, mas não quero me empolgar. Então, essa situação do Rodrigo Ferreira dá toda a pinta de que o Rainer vai ser o lateral esquerdo, e aí talvez Dodô, Jorge, enfim, sejam definitivamente afastados. O Jorge pode até ser devolvido ainda, porque não entrou em campo e não foi inscrito no bid pelo Santos. O Dodô tinha toda a situação de ser afastado e de não estar satisfazendo muito a expectativa dos dirigentes e da comissão técnica do Santos. Quem sabe aí o Rodrigo Ferreira seja uma tentativa de solução para essa situação do Santos. Eu tinha aberto aqui o mapa de calor dele e ele parece jogar bem mais na defesa do que na parte ofensiva. E aí eu vou fazer o meia-culpa aqui, porque afinal de contas essa coisa de ter um canal, falar as coisas, faz com que você não perca as furadas que você dá, né? Elas ficam todas aí salvas no YouTube. E eu lembro que eu falei isso, alguma coisa parecida do João Lucas, né? Que chegou assim com uma boa perspectiva de ser um cara pelo menos seguro na defesa, mesmo que não atacasse tanto. Acabou que ele não foi eficiente em nenhum dos dois lados do campo e acabou sendo substituído ano passado pelo Lucas Braga, improvisado. Resta ver se o Rodrigo Ferreira será um novo João Lucas, mas é claro, tem a questão de jogar na Série B, que, bom, ele está mais acostumado. Jogou a Série B do ano passado pelo Mirassol, e o Mirassol foi bem na Série B, quase subiu. Acho que quase subiu no caso do Mirassol, aí bem, os casos do Santos não. O Santos precisa subir nesse ano. Mas, para compor elenco, quem sabe, né? Quem sabe ele consiga aí, pelo menos, suprir a ausência eventual do Aderlan ou do Rainer quando ele precisar ir para a lateral esquerda. Eu acho que o Rainer vai continuar sendo esse coringa, assim. Ó. Se a lateral esquerda estiver abandonada, vai entrar ele. Se tiver uma opção melhor, ele vai ficar na direita. Se precisar por causa da Darlan. Então, eu acho que o Rodrigo Ferreira vai ser meio que um plano C para a lateral direita. Mas me preocupa que a lateral esquerda siga, assim, com muita gente, mas pouco jogador. Acho que essa que é a questão sobre a lateral esquerda. A ver o que acontecerá nos próximos movimentos. Lembrando que o Rodrigo Ferreira só joga realmente na Série B. Vai ter aí uma intertemporada para trabalhar. O Mirassol já está eliminado, então não teria muito por que ele ficar lá no Mirassol. Já deve estar treinando, fazendo lá os treinos táticos. Tomara que causando uma boa impressão e desenvolvendo fisicamente. Vamos ver como será o desempenho dele na Série B, mas principalmente assim que o Santos não precise colocá-lo toda hora, que ele seja realmente esse plano de, de backup, assim, né? Esse reserva para entrar e ajudar o time e não deixar
a várzea que foi o ano passado, por exemplo. Certo? Então, Rodrigo Ferreira, seja bem-vindo, que seja um reforço e não apenas uma contratação aí para onerar os cofres do clube e não acrescentar nada na parte técnica dentro das quatro linhas. Certo, pessoal? Então, Rodrigo Ferreira, o novo lateral direito do Santos, e este foi o nosso vídeo falando um pouco sobre ele e refletindo aí um pouco sobre o histórico dele e as possibilidades que ele traz para o Santos. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da chegada de Rodrigo Ferreira na lateral direita do Santos. Mais uma vez, obrigado a todos, pra cima deles, abraço!